Amigos da rede SPTV, bem-vindos novamente a uma nova edição do nosso programa Direto e Reto. Participe conosco, a informação crível, segura, alcance não é nem das suas mãos, é dos seus dedos. Ligue para 974 14 40 44. Hoje ao meu lado, nos honrando com a presença e com todo o seu conhecimento, o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado, eu agradeço primeiramente o convite, viu? Prazer estar conversando com você aqui, Felipe, podendo conversar com todo mundo aí que nos assiste. É uma honra. Bem, nós temos aqui um jovem político experiente, cujo início, muito prematuro, porque eu me lembro de você, em tenra idade, não que você seja de mais idade, mas já era um jovem bem determinado e com uma visão política sobre a sua comunidade, sobre sua cidade, e ali ele já elaborava os primeiros passos, digamos assim, talvez não necessariamente como político, mas como um servidor, no sentido de não concursado, um servidor público, né? É uma vocação. Como é que você derivou para a política? Olha, Felipe, eu tenho minha vida profissional inteira dentro da área da comunicação social, né? Eu sou formado em comunicação social pela PUC, e trabalhei minha vida inteira. E sempre fui muito feliz com a minha profissão, com o desempenho do exercício da minha função. Mas a vida pública, ela sem nos remetermos a um jargão, mas ela é um chamado, né? É algo que está dentro da pessoa e que quando ocorre uma oportunidade de poder colocar em prática, né, aquilo que você pensa em relação à melhora da sua coletividade, da onde você vive, quer seja o seu bairro, quer seja a sua cidade, a região, o estado, enfim, o país, é um chamado, né, que muitas vezes as pessoas têm em momentos em que não é possível. E eu tive a feliz coincidência de poder ter uma oportunidade de entrar para a vida pública no momento em que a minha vida profissional já estava estabilizada, concretizada, e ter a tranquilidade de poder, através aí do apoio, sobretudo da população de Santa Bárbara do Oeste, a oportunidade de administrar a cidade que eu nasci, que eu cresci, durante 8 anos, e poder trabalhar todos os dias para torná-la uma cidade melhor cada dia desses. Faz parte da curiosidade dos seus eleitores e principalmente daqueles que ainda não o são. Mas diga uma coisa, você teve apoio da família à época e hoje, já com família, não sei, constituída, casado, como é que você se desdobra? Tem, não, pelo amor de Deus, não vá para a política, não, porque é uma vida sacrificada. Como é que foi a sua história? Olha, primeiro há uma relutância natural das pessoas, né? A política no Brasil ainda é vista muitas vezes como algo não tão nobre a se seguir, né? Então a primeira coisa que a gente ouve quando entra para a política, quando se dispõe a disputar um cargo, é ouvir das pessoas próximas: poxa, mas você vai entrar para a política, é isso mesmo? Poxa, você é uma pessoa que tem a vida toda aí já traçada, trabalhado, você tem a sua própria empresa, enfim, a sua carreira profissional. E eu acho que é aí que vem o primeiro momento de afirmação desse chamado que eu comentava anteriormente. É nesse momento que você para e pensa: poxa, não, é isso mesmo, é através da política, através da vida pública que você pode mudar realmente a realidade do seu entorno, né? E isso acaba reafirmando. E as primeiras pessoas que você precisa verificar se o que você está sonhando realmente é compatível com algum tipo de realidade são as pessoas mais próximas, a família, enfim, as pessoas, os amigos mais próximos. São essas pessoas que você precisa convencer primeiramente, né? Não adianta você querer convencer uma pessoa que nunca te viu se você não convence quem está ali muito perto de você. Eu, graças a Deus, recebi sempre o apoio das pessoas mais próximas, dos amigos mais próximos, da família, e aquelas com as quais nós fomos conversando ao longo do tempo, né?
E isso foi sempre fortalecendo o propósito de ingressar na vida pública, buscando fazer alguma coisa diferente, produtiva, né, para a coletividade que a gente trabalha. CEO da área de marketing, né? Também. Onde nesse coração você deixou essa realização esperando, te aguardando? 8 anos afastado, se eu não me engano. E são coisas. Eu tenho a minha empresa desde 1994, né, na área de comunicação, na área de marketing, na área de publicidade. E, graças a Deus, uma vida de muitas conquistas dentro da minha profissão. E quando tive a oportunidade de ser prefeito de Santa Bárbara do Oeste, eu, num primeiro momento, Felipe, eu imaginava conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E foi um ledo engano, né? Poucos meses eu percebi que a função pública requer dedicação total e não são apenas algumas horas do dia, são todos os dias, 24 horas, né, por dia, 7 dias da semana. E percebi também que não atuar diretamente nas atividades da empresa não é bom para a própria empresa, né? Você acaba sabendo dos assuntos e da condução tudo por partes ou pela metade, né? Então, foi um período que também eu pude me afastar com todo o preparo e planejamento. Então, as duas coisas aconteceram, mas o meu foco foi sempre trabalhar pela cidade, trabalhar por Santa Bárbara. Eu estou passeando pelo seu passado profissional e pessoal, agora vamos atualizar, vamos trazer aqui para o presente. Então eu pergunto ao ex-prefeito como hoje ele se mantém ligado à política de uma forma produtiva e como essa forma produtiva de fazer política, digamos assim, talvez até impropriamente indireta, ajuda ou prejudica o seu negócio privado. Eu acho que primeiro eu trabalho sabendo, procurando, né, separar a vida profissional da vida pública, né? Então, hoje, eu retomo alguns projetos, mas também é notório, e eu tenho deixado isso claro, né, para as pessoas, que após um período de 8 anos administrando uma importante cidade do estado de São Paulo, é inegável o desejo de seguir na vida pública, né, em outros horizontes, com outros projetos, mas seguir na vida pública. Então, hoje, eu tenho buscado realizar os projetos que são possíveis dentro do tempo que eu tenho disponível para a minha vida profissional, e tentado conciliar, graças a Deus conseguindo, com essa agenda, que é uma agenda também intensa, né, de muitas conversas, do se comunicar com as pessoas, não apenas em Santa Bárbara do Oeste, que é a minha cidade, onde as pessoas conhecem o meu trabalho na vida pública, mas levar as pessoas em outras cidades, na nossa região, em Americana, Nova Odessa, Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia, levar um pouco dessa experiência e desse desejo que nós temos de poder continuar servindo a coletividade, só que olhando com um horizonte um pouco maior, buscando servir outras cidades aqui da nossa região. Agora, uma comparação, eu diria, talvez injusta, mas com pontos em comum. O que é administrar uma cidade com o tamanho de Santa Bárbara e aquilo que tem de contato como uma megalópole como São Paulo? Você é acessível, está andando por Santa Bárbara, sim. Eu conheço o centro, eu conheci a antiga sede da CISB, que ainda era mais no centro da cidade. Nós conhecemos lá. Exato. Daqui a pouco eu vejo o prefeito ao meu alcance. Prefeito. Então eu não preciso usar o Totem, não preciso usar a rede SPTV. Quais as facilidades e dificuldades? Eu, enquanto no exercício da função do prefeito, sempre achei isso uma grande oportunidade. Poder encontrar com as pessoas nos locais onde você convive. Na padaria, no restaurante, na lanchonete que você tem o hábito de tomar um cafezinho, nos locais onde você frequenta, enfim. Ter essa oportunidade de encontrar as pessoas é sempre um momento onde você pode ouvir aquilo tudo que você está fazendo, trabalhando e que está dando certo, e aquilo que você precisa realinhar, precisa corrigir, né? Então, acho que isso é uma grande oportunidade, ainda que vivemos
tempos onde as redes sociais nos permitem uma aproximação e um contato grande com as pessoas. Mas esse contato pessoal, eu acho que ele é importante para o exercício da função, né? Ninguém que pretenda de fato fazer um mandato com a cara das pessoas, da população, pode deixar de interagir com as pessoas. Primeiro mandato, recém-eleito, mais jovem do que é atualmente, correu nos bastidores, me corrija se estiver errado, se não for histórico, uma comissão processante. Foi. Você deseja falar alguma coisa? Porque eu sei que infelizmente, do métier político, ser atacado. Sim. Né? Me fale um pouquinho, acabei de chegar, já estou tomando uma pedrada. Não, foi uma situação interessante, inclusive, né? Isso aconteceu no início de 2015 e teve um fato, teve uma razão. Durante os 2 primeiros anos, nós colocamos diversos projetos para votação na Câmara Municipal. E, num determinado momento, ao se findar o ano de 2014, nós tínhamos 21 projetos, vamos dizer assim, chamados engavetados, ou seja, projetos importantes para o município, que não tinham sequer sido apreciados e os prazos de apreciação tinham já se exaurido. Projetos importantes que permitem que o Executivo, o Poder Público, possa realizar o seu plano de governo, fazer as coisas pelas pessoas. E necessitava dessa aprovação. A votação poderiam ser aprovados ou reprovados, mas precisavam ser apreciados. E naquele momento eu fiz um ato simbólico e fiz a retirada de todos os projetos que estavam na casa, como um sinal de que essa relação precisava mudar entre legislativo e executivo. Como ato seguinte, no dia seguinte, inclusive, a essa ação nossa, abriram uma comissão processante, sem nenhum propósito, sem nenhum argumento plausível, que passou o seu tempo e resultou em nada, deveria acontecer de fato. Mas foi um ponto divisor onde aquele movimento, muitas vezes meramente político, deu espaço a um movimento mais produtivo para o município, nessa relação do Executivo com a Câmara Municipal. Então, foi algo que precisou acontecer para que as ações necessárias do Legislativo pudessem acontecer, para que a cidade pudesse evoluir como evoluiu, e a gente comprovou isso com muito trabalho adiante. Nessa equidistância que você está atualmente, ou seja, não é por hora o efetivo prefeito, né? Tem tempo para uma análise sua, querendo ou não ouvir outras pessoas. Na administração, houve algo que você queria fazer e não o fez por qualquer razão? Felipe, com toda sinceridade, não. Ao contrário, nós elaboramos 2 planos de governo, um apresentado nas eleições de 2012 e o outro apresentado na reeleição em 2016. E nós tivemos a oportunidade de poder executar plenamente os 2 planos de governo, ou seja, tudo que nós desejávamos fazer, nós conseguimos fazer. E no meio desses 8 anos, nós encontramos outras alternativas importantes para ideias e ações que a gente nem imaginava poder fazer. Então, Santa Bárbara viveu um momento de plena e profunda transformação em todas as áreas, e patamares que foram atingidos após esses 8 anos se tornaram realidade para situações que a gente sequer tinha a condição de sonhar para isso. Vou citar algumas coisas que são importantes. Santa Bárbara do Oeste, após 8 anos, zerou a fila por vagas de creche. Agora eu vou te interromper. Pois não. Porque o feito, ele é mais de um e nós precisamos fazer o nosso intervalo. É muito ligeiro. Fique conosco, é rapidinho.
máscara, só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filha? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Apoio Rede SPTV. De volta com Direto e Reto. Internautas, participem do nosso programa 974 14 40 44. Agora vai uma provocação positiva deste entrevistador ao entrevistado. Na verdade, não é nem para ele, porque ele realizou. É para aqueles que não realizaram. Se a carapuça servir para o senhor ou para a senhora, eu lamento por vocês e muito mais ainda para os cidadãos de Americana. Direto e Reto é o nome do programa. Denis Andia, suas realizações que a Americana só viu e aplaudiu, não copiou uma. Não temos shopping, não temos cinema, ficamos numa briga fiscal com Santa Bárbara do Oeste, tem uma coisa ambiental envolvendo a represa do Salto Grande, porque vem água de Santa Bárbara, não sei se Santa Bárbara cuida da água. Mas tudo bem, vamos falar de Santa Bárbara do Oeste, das suas realizações. Então, Felipe, primeiro dizer que ao final de 8 anos eu tenho um sentimento muito forte, profundo de gratidão, né? Gratidão a Deus, sobretudo, porque muita coisa foi possível se fazer, muito mais do que a gente até imaginava poder fazer, como eu falei no bloco anterior. E alguns sonhos realizados, realidades hoje que a gente sequer, na verdade, sonhava poder conseguir. Santa Bárbara do Oeste conseguiu zerar o déficit de vagas em creche. Presta atenção, Americana! É um problema que acontece em muitas cidades, sobretudo nas cidades um pouco maiores, e foi um desafio muito grande, né? De todas a cidade tinha cerca de 11 creches construídas quando a gente começou, nós fizemos 17 nesses 8 anos, mais 17, né? Então isso é importante. Acho que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, Santa Bárbara do Oeste hoje figura como uma das principais cidades no Brasil, né? É um índice importante que mostra a qualificação do ensino. Na área da segurança, nós viemos de um avanço constante com a implantação de muita tecnologia, o uso de drones para patrulhamento aéreo, a implantação do vídeo monitoramento, que hoje é um dos mais desenvolvidos da região metropolitana de Campinas, instalação agora no último ano dos nossos 2 mandatos, de totens de segurança que interagem com a população. O resultado disso tudo, junto com a conciliação das ações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, colocaram Santa Bárbara do Oeste como a cidade mais segura do estado de São Paulo. É a número 1 no ranking de segurança do estado de São Paulo inteiro. É um trabalho gradativo que, graças a Deus, chegou nesse resultado. Um patamar que agora nos coloca uma responsabilidade de manter esse nível, né, que nós atingimos.
E tem algo importante na área da saúde, que é uma área tão desafiadora, e é o desafio do Brasil, de todas as cidades, enfim. Nós conseguimos reestruturar a saúde como um todo na cidade. Hoje, das 17 unidades básicas de saúde, as UBS, das 17, 9 nós fizemos nesses últimos 8 anos. Os 2 pronto-socorros foram inteiramente reestruturados, ampliados, foi implantado em cada um deles hoje a urgência e emergência para a área pediátrica, né? Nós implementamos um novo centro de especialidades, uma estrutura também inédita no município, e poucas cidades têm, que é um centro de exames e diagnósticos, só para exames e diagnósticos, com equipamentos de última geração, ampliações dentro da nossa Santa Casa, ampliação de leitos de UTI, enfim. Mas o conjunto muito importante que nos dá, vamos dizer, a certeza de que nós temos ainda muito que avançar, é uma certificação importante que nós conseguimos no final de 2020. Santa Bárbara do Oeste talvez seja uma das poucas, ou talvez a única cidade, as unidades todas de saúde, seu sistema de saúde inteiro, passou por um período e um processo de certificação, e hoje tem a certificação ISO 9001, em todas, a chancela em todas as unidades. O que significa isso para as pessoas? Significa que hoje nós temos uma estrutura com unidades compatíveis para o melhor desenvolvimento da atividade de saúde, seja pelos médicos, pelos enfermeiros. É uma mostra clara da estrutura qualificada para que a qualificação do serviço possa ser prestado. Talvez sejamos uma das poucas, ou talvez a única cidade que tenha todo o seu sistema de saúde hoje com certificação ISO 9000. Enfim, né? Vou interromper porque é uma pergunta que me veio assim muito naturalmente. PV, o seu partido, né? Chico Sardelli é PV também, né? Ele conversa com você só para nós, não precisa contar para ninguém, só para matar minha curiosidade. Não é possível. Nós conversamos dentro do possível. É evidente que a função de prefeito ocupa muito tempo, mas nós temos todas as oportunidades que são apresentadas, nós aproveitamos para poder trocar um pouco de informação, poder ajudar no que for possível o planejamento do que vem pela frente. O exercício da função do Executivo Municipal, ele requer muito planejamento, né? E existem momentos diferentes dentro do mandato. O momento em que você coloca em prática e executa e conclui as grandes obras, os grandes desafios, e o momento que você planeja, né? Então, acho que hoje os prefeitos estão nesse momento de planejar o que vem pela frente, tudo que for possível, com a humildade de reconhecer que tem muita gente que conhece mais do que a gente, mas no que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Gancho, 2 perguntas sobre o futuro. Vamos lá. Primeiro, vem candidato por aí? Opa, eu acredito que viver uma experiência de ser prefeito de Santa Bárbara do Oeste, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, durante 8 anos exercício dessa função, e simplesmente não aproveitar isso para nada na vida pública, seria de um egoísmo muito grande da minha parte. Eu acho que foi um período de grande aprendizado, em que eu me preparei, conheci não apenas Santa Bárbara, mas como presidente da região metropolitana de Campinas, eu fui 2 anos presidente do Conselho Metropolitano, me deu a oportunidade de conhecer um pouco, ou até muito, da realidade de todas as 20 cidades da nossa região. E ter essa experiência e não colocar à disposição para que as pessoas possam optar ou não, seria um desperdício desse tempo todo de aprendizado que eu tive ao longo dos 8 anos. Ainda no futuro, os bastidores da política, que tem a tendência de vazar isso, vazar aquilo, diz que talvez tenha uma dobradinha com o Marnajá. Como é que está essa história? É federal, é estadual? São conversas já avançadas, estruturadas, ou aquela sondagem ainda superficial? Olha, a caminhada até o ano que vem ainda tem um bom tempo, né? E um bom trecho de caminho a percorrer. É fato que ao longo
principalmente do último ano e esse ano agora, eu tenho conversado bastante, né, com as principais lideranças da nossa região, do nosso estado, levando a intenção que nós temos de poder servir, continuar servindo a comunidade. Uma das pessoas que certamente eu tenho o dever de conversar, e já temos conversado também, é o Omar, né, que foi um prefeito correto, sério para a cidade americana, cumpriu um papel importante de reorganizar o município num momento tão difícil, e é alguém, entre tantas e muitas pessoas com quem eu pude aprender ao longo da vida pública, o Omar sempre é uma pessoa que eu posso afirmar com toda clareza. Alguém que eu aprendi muito e que a gente vai trocando experiência, sempre no sentido de poder canalizar um projeto que possa ser bom para as nossas cidades, né? Então, posso aguardar a candidatura aí pela frente. Eu desejo muito que o projeto dê certo, né? E vamos caminhando, e vamos tentar. Eu acho que primeiro temos que entender assim, Santa Bárbara e Americana são duas cidades irmãs, absolutamente conurbadas, né? E as duas juntas hoje, elas têm o título, né, de capital regional da região metropolitana de Campinas. Isso mostra que quando as duas se juntam, os resultados são sempre muito bons para todos. Eu acho que esse é um momento de uma boa reflexão a respeito do que nós podemos fazer, né, com o que nós temos das melhores ideias de Santa Bárbara, de Americana, das demais cidades da região, no sentido de ter uma representação que possa, de fato, olhar para os grandes desafios que as cidades todas têm. Na função de prefeito, eu tive sempre a oportunidade de poder receber muitos deputados, e as emendas parlamentares, Felipe, são sempre muito bem-vindas. Mas é importante também ressaltar que as cidades aqui, Santa Bárbara, Americana e todo o entorno, elas precisam ter uma representação que olhe para os grandes desafios, as grandes obras, que saiba de dentro, né, aquilo que está precisando, e essa representação seja mais local, mais conhecendo as pessoas, mais com o olho no olho. Eu acho que isso pode ser muito bom para todo mundo. Pimenta no seu acarajé. Ai, vamos lá. Perguntaram, me interromperam, me pegaram um dia. Vou até tomar uma água. Pode molhar o gorgomilho, porque vai ter que passar. Aliás, tem a ver com água. Olha como você já está até fazendo uma clara evidência. Chegaram para mim e disseram assim: você já tomou água de Santa Bárbara do Oeste? Não sei. Por que eu deveria tomá-la? Você já viu a qualidade da água de Santa Bárbara do Oeste? Olha, de Santa Bárbara não, mas eu vi a falta de qualidade de Americana. Como é que vocês conseguem tratar a água de Santa Bárbara do Oeste a ponto de haver esse nível de elogio? Olha, eu acho que é uma construção de muitos anos, né? É um trabalho longo, né? Que vem através de vários governos e vários esforços que foram se somando. É importante sempre construir, colocar novos tijolos nessa construção. E acredito que nós tivemos um papel também importante nesses últimos 8 anos, né? Na elevação da qualidade de uma água que já era de altíssima qualidade. Hoje, a água de Santa Bárbara do Oeste, através da qualificação dos seus procedimentos de captação e de tratamento, ela tem grau de excelência comparada a qualquer água no Brasil inteiro. Fruto de um trabalho muito técnico do nosso departamento de água e esgoto, que o prefeito Rafael Pelvezan hoje teve uma participação muito grande. Ele foi o superintendente do DAE durante o meu governo, e hoje tem continuidade com o Laércio Andia Júnior, que tem feito um trabalho fantástico à frente do DAE. Mas é importante também, Felipe, ressaltar que, além disso tudo, tem algo importante na questão do saneamento básico, que foi uma grande conquista para Santa Bárbara, que é o 100% do esgoto tratado. Santa Bárbara era uma cidade intermediária, como a maioria das cidades, 50%, 54% do esgoto tratado. Nós realizamos 3 importantes obras: ampliação da ETE da Balsa, Toledos 2 e Barrocão, e chegamos a 100% do esgoto tratado. Mas eu vou te interromper para dizer o seguinte: olha, eu não estou promovendo o êxodo de Americana para nenhuma cidade próxima.
Nem no caso aqui Santa Bárbara do Oeste, que vai atrapalhar a administração, vai todo mundo para Santa Bárbara. Mas olha, converse com o seu vereador, com o seu prefeito aqui em Americana, com o seu representante, não sei, de bairro, de comunidade. Converse conosco, participe do nosso programa, sugira, indaga, pergunta, critique. 974 14 40 44. Fale com a nossa equipe. Gente, se tem coisas ruins, excelentes exemplos também nos permeiam. É uma questão de querer e ter uma capacidade e informação para reconhecer. Continuando no estilo fogo no parquinho. Vamos lá. Corre a boca miúda que o atual prefeito é seu pupilo. Que história é essa de pupilo na política? Cria, como é que é isso aí? Não, acho que não tem nada disso. Na verdade, é um grande projeto de coerência com Santa Bárbara do Oeste, né? O Rafael Piovesan, o atual prefeito de Santa Bárbara, é alguém que eu conheci um pouco antes das eleições de 2012, um técnico da prefeitura, biólogo concursado da prefeitura, de altíssimo conhecimento, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na sua área, que recebeu o convite para ser secretário do Meio Ambiente, logo que eu comecei o nosso governo lá em 2013. Foi um excelente secretário de Meio Ambiente. Houve a necessidade de se trocar a superintendência do DAI, e eu convidei o Rafael para ser o superintendente do DAI desde 2014, se eu não me engano, e ele exerceu um mandato muito bom, uma gestão muito boa à frente da autarquia. E ao longo desse período, essa sinergia, né, de trabalho profissional, ela culminou num convite que eu fiz em 2016 para que ele fosse o meu vice quando eu fui para a reeleição. Foi um vice cumprindo a função de superintendente do DAI, foi um vice que cumpriu o seu papel, né, de ficar à espera, trabalhando, ajudando nos bastidores e ajudando o governo a dar certo. E foi uma consequência, com muita coerência, que ele fosse o candidato apoiado por mim e pelo nosso governo. Muito bom. Meus caros internautas, quando a entrevista é boa e já está virando um bordão, que eu gostaria de ter um, na verdade, o entrevistado, eu tenho tido a felicidade de ser muito bom. Todos aqueles que se apresentam aqui, não está sendo diferente com o ex-prefeito Denis Andia, e aí futuro político, quiçá, Deus, aonde, né? Nos representando. Então eu agradeço imensamente a sua presença, seus esclarecimentos. Eu espero, e esse é o bordão, que não seja a primeira e única entrevista. Desejo mais sucesso na vida pública para o benefício de todos nós e deixo os últimos instantes para os seus agradecimentos e palavra final. Começo agradecendo o convite, Felipe, de estar aqui conversando com você. Aliás, uma conversa de altíssimo nível, que a gente pôde falar um pouco do passado, do presente, falar um pouco do futuro. E dizer a todos aí que nos ouviram, nos assistiram, a satisfação que é poder me remeter a todos vocês e poder, graças a Deus, depois de 8 anos, com a cabeça erguida, em pé, poder falar de futuro e conversar com todos, no sentido da gente poder ter a oportunidade de caminharmos juntos aí para um projeto que certamente virá pela frente. Obrigado, um abração a todos. Amigos, projeto Torne Rede SPTV uma realidade. Torne o programa Direto e Reto uma realidade, assim como o nosso ex-prefeito e ainda muito por fazer como político. Participe conosco, 974 14 40 44. Faça o programa conosco. Até mais, até a próxima edição e não perca a oportunidade de falar com os seus governantes. Um forte abraço, muita saúde, muita paz.